Ok, então boa noite a todos e todas aí, bem-vindos a esse encontro síncrono, né? Nossa aula síncrona de contabilidade aplicada ao setor público. Hoje nós preparamos aí uma parte da unidade 4, né? É a unidade 4 do bloco 3, tá? Quando a gente fala unidade 4, é a unidade 4 do nosso plano de ensino, tá? E E nesse aspecto nós vamos discutir um pouco aí, falar, né, um pouco sobre receitas e despesas públicas, né? Nós estávamos ali no até a unidade 2, né? Nós tivemos ali falando da planejamento e programação do orçamento público, né? Da importância aí do orçamento público para a própria administração pública e especialmente aí para contabilidade pública, o que afeta, né, a contabilidade pública quando a gente fala desse processo de planejamento orçamentário aí. Então, ali dentro daquilo que nós compreendemos quanto à elaboração, aprovação, execução e avaliação do orçamento público, né? O próprio aspecto da contabilidade aplicada ao setor público, que dentre eles está o aspecto orçamentário, o aspecto patrimonial e o aspecto fiscal, né? Essa tríplice condição aí da contabilidade aplicada ao setor público, né? Que a gente precisa ter essa compreensão, né? Desses diferentes aspectos, assim, de forma que a gente não possa realizar nenhuma interpretação equivocada a respeito dessa situação, especialmente no que diz respeito às informações contábeis, né? Entender aí a relação do orçamento público com a própria situação fiscal, né? Lembrando sempre que a execução de qualquer receita ou despesa pública, ela perpassa pela lei do orçamento anual e, portanto, ela é autorizada, né? Então, o executivo ele precisa ser autorizado quanto a, a realização de uma receita ou de uma despesa, né? Então, já aí sabedores disso, né? Compreendendo bem essa situação, bem como a própria situação patrimonial da entidade pública, né? Independente de ser público ou privado, a gente tem sempre aqui, enquanto contabilidade, a preocupação de estarmos fazendo, né, o registro dos atos e fatos modificativos do patrimônio. E, nesse caso, especificamente, estaríamos cuidando dos atos e fatos modificativos do patrimônio público, né? Essa evidenciação aí da composição patrimonial, né, do ente público, né, que é mais um aspecto a ser atendido aí pela contabilidade aplicada ao setor público. E, consequentemente, o aspecto fiscal, né, muito intrínseco ali na lei de responsabilidade fiscal, né, que a gente fez questão de destacar as questões da despesa com pessoal, despesa das operações de crédito, as questões da dívida consolidada, né, a dívida pública do Estado, e aí quando eu falo Estado, eu me refiro à União, Estado e municípios, né, a apuração das disponibilidades de caixa de cada ente ou de cada organismo público, né, o próprio resultado, né, primário da União, ali considerando nosso confrontamento entre receitas e despesas primárias, aí nós teríamos o resultado primário, e também a partir daí o resultado nominal,
Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem dar essa conotação especificamente fiscal, né, dessa possibilidade de incorrer, do gestor ali, de incorrer em crime fiscal, caso não não observe, né, todos os preceitos que estão elencados ali na lei de responsabilidade fiscal. E aí a gente faz esse recorte aqui, estamos fazendo esse fio condutor, né, para que a gente possa compreender que a lei do orçamento anual, né, a lei de diretrizes e bases e o próprio plano plurianual, né, esse tripé, né, orçamentário aí, ele é quem efetivamente determina, né, a geração daquilo que são a nossa matéria-prima, né, enquanto contadores da administração pública, né, porque se você considerar que a lei a lei do orçamento anual, né, ou o orçamento, né, vamos pensar assim, é a peça autorizativa, ou seja, é um instrumento que permite o executivo realizar tanto as receitas quanto as despesas por parte do Estado. Então, aí encontra-se a razão da contabilidade aplicada ao setor público existir enquanto instrumento de escrituração, né, de registro desses atos e fatos modificativos que serão derivados dessa execução aí, né, por parte da gestão pública, tá? Então, o Estado aí na sua atividade principal, né, de atividade financeira ali, de obtenção de recursos financeiros, e é claro que a gente costuma, inclusive, dizer que essa função principal do Estado, ela advém necessariamente de uma geração de despesa, né, se a gente for considerar. Porque a função do Estado, o que é atender, né, as necessidades básicas dos cidadãos. Para atender a necessidade básica desses cidadãos, então o Estado ele precisa gastar recursos públicos no financiamento dos programas de governo que serão utilizados para atendimento dessas necessidades básicas dos cidadãos, né? E para que ele possa gastar, então ele precisa gerar receita, né? E a geração de receita é com recurso financeiro ou com alguma operação de crédito que possa ser através da criação de créditos públicos, que foi aquela introdução que nós fizemos lá no início do assunto na unidade 2 ainda, né? Então, quando a gente fala aí dessa finalidade princípio do Estado de gerar receita, né, para pagamento das suas despesas, né, e essas despesas a gente reconhece que na verdade, nada mais, nada menos do que o Estado cumprindo com sua obrigação estatal, né? Então, nós vamos entender aí esse papel da contabilidade, né, de acompanhar o direito administrativo, por assim dizer, de estar ali ladeado pelo direito administrativo, né, atento a todas as normativas, aos instrumentos, documentos legais que vêm instruir essa gestão administrativa e de um modo geral. Então, a contabilidade ela vai estar bem próxima da administração e do direito administrativo, né, por assim dizer, para que seja possível cumprir tudo aquilo que exige os diversos instrumentos reguladores da administração pública, especialmente, né, a lei de responsabilidade fiscal, né, e todas as suas
alterações e derivações aí, tá? E nesse aspecto a gente já chama atenção para a resolução 121 de 2008, essa do Conselho Federal de Contabilidade, né? Em que a Receita Pública ela refere-se aos aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos. Então, olha só, como é que eu configuro uma receita pública, né? A configuração de uma receita pública, ela se faz a partir do aumento dos benefícios econômicos durante o período contábil, então nós precisamos identificar quais são esses benefícios econômicos, né? E esses benefícios econômicos, eles se dão sob a forma de entrada de recursos. Tecnicamente, os recursos são impostos, taxas e contribuições, né? Ou aumento de ativos, né? A partir do momento que o Estado conquista, ganha, aumenta, adquire, né, esses ativos, ou diminuição de passivos, eu diminuindo ali as minhas antecipadas, né? A gente vai ver logo no decorrer dessa explicação aqui, como é que isso acontece, né, que vai, de certa forma, resultar no aumento do patrimônio líquido, e que não seja proveniente de aporte de proprietários da entidade. É claro que aqui nós estamos falando muito especificamente do universo, né, da contabilidade societária, né, e aí do setor privado, né, mas é a partir dessa resolução é que a gente começa a entender a própria geração de receita também das entidades públicas, né, das instituições públicas. E aí eu chamo a atenção de vocês para a seguinte reflexão, né? Para gastar, o governo precisa ter fonte de renda, né? Quando eu falo para gastar, por quê? Porque se a gente tem como fim, né, o atendimento às necessidades básicas do cidadão, então, atender o cidadão em suas necessidades de saúde, educação, né, infraestrutura, segurança, esporte, cultura, lazer, né, isso tem um custo, né? E aí, para que eu possa custear essa obrigação, né, eu preciso ter uma fonte de renda. Mas qual seria a fonte de renda do Estado, né? No caso da sociedade empresária, no caso do setor privado, fica fácil a gente identificar essa fonte de renda, né? Qual que é a fonte de renda de uma organização do setor privado? É a receita operacional dela, né? A receita de vendas, ou receita advinda das suas operações financeiras ali, né? Mas o Estado ele não tem esse exercício, né? Esse exercício de compra e venda. Não assim, diretamente, não faça parte da rotina do Estado, por assim dizer, né? Da organização pública, cuidar desse segmento de mercadológico, né? Normalmente ele faz isso através de uma estatal, mas não é a função do Estado, por exemplo, comprar e vender mercadoria, né? Então, além dos tributos, teria alguma outra fonte? O Estado teria uma outra fonte que não fosse efetivamente os tributos, né? Vocês já observaram que o governo gasta em nome dos cidadãos, que também são os contribuintes? Então, na verdade, o que o governo está fazendo é uma devolução, né? Porque o governo, ele é não é à toa, não por acaso, né? O fato dele ser executivo, ou seja, dele executar o orçamento, ele está sendo autorizado pelo legislativo, ou seja, por um instrumento legal, né?
a executar esse orçamento. E, na verdade, esse legislativo é, em tese, né, o povo dando ao governo a condição de administrar o erário público, né? Então, como muitos tributos incidem sobre as vendas de bens e serviços, né, quais seriam as consequências sobre os preços e as quantidades a partir de uma situação de equilíbrio entre oferta e demanda do mercado? Vocês já pararam para pensar isso? Né? Agora mesmo nós estamos vivendo aí uma situação bem atípica, né? Nós saltamos um dos reflexos mais impactantes no orçamento doméstico, né? A alta elevação do preço do combustível, né? Que disparou, praticamente dobrou nesses últimos 3 anos, né? O gás de cozinha, itens da cesta básica, né? Nem sei se a gente pode chamar isso de itens da cesta básica, mas arroz, feijão, carnes, de um modo geral, né? Carne bovina, carne suína, carne, de um modo geral, contas de consumo, como energia elétrica, saneamento, fornecimento de água, de um modo geral, tudo teve aumentos sucessivos, né, e desequilibrados, por assim dizer, se você for pensar efetivamente no orçamento doméstico, né, no orçamento de cada um. Então, nós tivemos quando não um achatamento, um congelamento do salário, né, inclusive do próprio salário mínimo, que antes era corrigido pela inflação, e eles tiveram o cuidado de eliminar, né, uma vez que venceu a lei, né, que protegia o salário mínimo, ninguém se preocupou em renovar esse instrumento, né, justamente porque prejudicava o orçamento, no sentido de reajustar o salário, né, porque tomava como base ali uma equação que era feita com base na inflação e nos índices, na taxa básica de juros do país, né, e aí, de repente, eles modificaram esse modelo de reajuste, que tecnicamente congelou o salário mínimo, né, e, consequentemente, os outros reajustes salariais também, porque aí vem todas as outras categorias, né, que tem como referência ali o salário mínimo, não só o salário mínimo, mas a própria política de reajuste do salário mínimo, né? Então, você tem um congelamento do salário, o achatamento do seu salário e uma elevação acentuada do custo de vida país, né? Então, gerando aí uma crise econômica, que alguns insistem em fechar os olhos para ela, mas ela está aí latente, né, existente, inclusive, criando novos miseráveis, né, diga-se de passagem, aumentando, inclusive, o número de pessoas à margem da miséria e da fome, né? Hoje nós temos mais de 13 milhões de brasileiros em situação de fome no país. Então, são coisas que, de certa forma, né, são reflexos de uma política ou da ausência de uma política pública, né, de uma política de gestão pública que tenha como efeito, né, como fim aí, a boa gestão dos gastos públicos ou, efetivamente, a aplicação da receita ou geração da receita de conformidade com a necessidade do cidadão. É claro que, se a gente for pensar isoladamente em matéria de governo dos últimos 3 anos aí, vão justificar o efeito da pandemia,
né? Aliás, todos os governos, não só o governo brasileiro, né, mas os governos do mundo, de um modo geral, estão muito confortáveis nesse sentido, né, de justificar a sua incompetência, né, em função da pandemia. Né? Então, qualquer coisa que tenha ocorrido em desacordo com aquilo que, de alguma forma, tivesse sido estruturado no orçamento, no planejamento, vai ser creditado à pandemia. Né? A exceção, talvez, do aumento também exponencial, né, do gasto com fundo eleitoral, né, que é uma vergonha você ter um reajuste da ordem de quase que 120% de um gasto para fins de eleições. Mas isso aí é um outro assunto, né? É só por uma questão de reflexão mesmo. Então, por quê? Porque para a gente responder essa pergunta, né, como fica a renda das pessoas que compram ou vendem esses bens, né? Se a gente for fazer um prognóstico para os próximos 10 anos, assim, a visão macroeconômica país, ela não tende a ser muito favorável. Né? E aí não é uma questão de você ser desse ou daquele governo, né? É uma questão isonômica mesmo, né? Eu estou falando aqui de um procedimento estatístico, de uma análise estatística de quem fez um estudo dos últimos 20 anos e projeta os próximos 20. Né? Você tem aí um custo país elevadíssimo, né? Advindo aí do resultado dessa pandemia, e tá escancarado para todos vocês que tiverem interesse e oportunidade de verificar, né? É divulgado diariamente no portal do Tribunal de Contas da União, né? O déficit país para 2020 e 2021, na verdade 2019, 2020 e já projetando 2021, é uma coisa que nós não temos condição de pagar nos próximos 10 anos, né? É mais ou menos assim, você ter na sua casa um orçamento e você ter um custo 3 vezes maior do que o seu orçamento e você vai trabalhar aí uns 10, 15 anos para poder pagar essa dívida e corre o risco de não conseguir pagar essa dívida. Então, quando a gente fala dos prognósticos não são positivos, é nesse sentido, é que a gente não consegue vislumbrar uma forma de salvar, né, o país economicamente falando ou financeiramente falando, se não for por meio de muito, mas muito sacrifício. Né? Então, essa reflexão que a gente faz aí, na verdade, é para nos qualificar, né, no sentido de que nós já sabemos quem é que paga a conta. Né? A receita do Estado nada mais é do que uma despesa nossa, né? A despesa do cidadão, que é para fins do próprio cidadão. Mas aí essa simbiose, normalmente ela não fecha, né? Ela não tem fechado. Né? Nós já sabemos que o Estado, para fazer face aí às suas obrigações, ele necessita de recursos que podem ser obtidos junto à coletividade, e aí essa auferição de receita, né? Ou através do endividamento público, que é uma das coisas que tem acontecido com muita frequência, inclusive, né? Com essa criação de títulos públicos, né? A venda de títulos públicos, essas operações de crédito que o Estado realiza, em alguns casos, né? A assunção de empréstimos com órgãos internacionais. Imaginem vocês, por exemplo, que para atender essa demanda da pandemia que nós estamos vivendo, a quantidade de acordos econômicos e financeiros que o Brasil teve que fazer com outros países
para poder garantir o fornecimento de vacina, né? Não se doa vacina, né? Eu, pelo menos, não tenho notícia de nenhum país que saiu por aí distribuindo vacina. A própria Organização Mundial da Saúde, ela utiliza esse expediente para capitalizar, né? Pandemia à parte, né? Vamos colocar assim, a gente precisa pensar de forma racional, né? A Organização Mundial da Saúde, ela está utilizando esse advento aí, ou esse expediente, para capitalizar. Ela compra os lotes de vacina e distribui para os países aí, sobre esse discurso maravilhoso de que precisa reter as vacinas para os países que já aplicaram a primeira dose, em função de distribuir para os países mais pobres, né, ou menos, em piores condições. Essa distribuição, ela não se dá gratuita, ela não se dá de forma gratuita, né? Há sempre uma contrapartida. É aquela velha máxima, não existe almoço grátis, alguém tem que pagar a conta, né? Então, essa criação de crédito público, o Brasil tem utilizado esse expediente com muita frequência, até para poder manter essa taxa Selic, essa taxa básica, cada vez mais inferior. Você vê que hoje não se... Já há muito tempo, né? Não é hoje, já há muito tempo não se torna interessante manter a aplicação financeira como poupança, fundo de renda fixa, né? Esses RDB, CDB, enfim, o famoso fundão, né? Justamente porque o propósito do mercado econômico e financeiro é direcionar, né, esses recursos para esse mercado de títulos, o mercado de ações, né? E aí o governo opera muito fortemente nesse mercado com a venda de títulos públicos. E, para além disso, né, ainda tem a questão da geração de receita também, com a alienação daquilo que é o patrimônio público, né, os ativos públicos, digamos assim, que são as estatais, né, que têm sido cada vez mais fatiadas, né, ou distribuídas aí ao interesse daqueles que detêm condição para poder, de certa forma, atender os leilões públicos que têm ocorrido aí. Mas, né, dada essas considerações, né, o conjunto desses recursos aí é que se chama receita pública, né? É através desse conjunto aí que o Estado poderá, ou pelo menos deveria, né, atender às demandas diversas da sociedade, como saúde, educação, segurança, etc., né? Nós já falamos sobre isso, né, mas a realização dessas receitas, né, ou seja, esse propósito, esse fim, essa atividade financeira do Estado, é basicamente a obtenção de recursos financeiros, né, quer seja com a receita própria ou com a obtenção de crédito, né, com a criação de crédito público, para custear aí os gastos, né, os recursos públicos no financiamento dos programas do governo, como Bolsa Família, PIES, Casa Própria, né? Tem vários programas aí que precisam de recursos. Nós sabemos, por exemplo, eu digo assim, o contador, né, no exercício da sua função, ele acaba compreendendo quais são como se dá o fracionamento da contribuição social sobre o lucro líquido, né? O próprio o fracionamento do imposto de renda da pessoa jurídica, o piso sobre faturamento, o piso sobre folha de pagamento, piso, eu estou me referindo aos impostos, né, que foram criados. Então, o PIS é Programa de Integração Social. Bom, que programa de integração social é esse? Esse recurso, ele será utilizado para quais fins, né? A própria
aquela contribuição previdenciária patronal, né, a CPP, qual que é a finalidade, quais são os destinos dessas contribuições? É engraçado chamar de contribuição uma coisa que é compulsória, né? Então, se é compulsória, não deveria ser contribuição, né? Eu contribuo de livre e espontânea vontade, né? Se eu estou sendo obrigado a contribuir, então já não sou mais contribuinte, né? Eu sou um pagador mesmo, né? Mas, enfim, aí é uma questão mais filosófica, né? Da epistemológica, digamos, do próprio termo utilizado, né? Aqui eu apresento para vocês, né, a receita pública em dois sentidos: o sentido amplo, que é o que a gente chama de lato sensu, e o sentido estrito, de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, tá? Aqui eu coloquei conforme a 7ª edição, né, que adota a definição no sentido estrito. Então, dessa forma, quando houver citação ao termo receita pública, implica referência às receitas orçamentárias, tá? Mas esse aqui, embora eu tenha colocado 7ª edição, nós já estamos acho que 11ª edição, né? Mas o conteúdo é o mesmo, tá? Eu tomei o cuidado de fazer a revisão ali, mas não, eu só não revisei minha apresentação, tá? O conteúdo é o mesmo. Então, assim, num sentido amplo, né, a gente diria que a receita pública representa os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, né, e denominam-se receitas públicas. Então, aí a gente estaria falando de qualquer recurso financeiro, né? Essas são registradas como orçamentárias, quando representam disponibilidade de recurso financeiro para o erário, ou ingresso extra-orçamentário, quando representam apenas entradas compensatórias. Vocês vão ver lá na frente como é que a gente faz essa separação aí entre orçamentária e extra-orçamentária, né? E aí é onde entra o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público para dizer que públicas, né, as receitas públicas são reconhecidas especificamente aquelas que representam ou sejam que façam referência, né, que implicam em receitas orçamentárias, né, não compreendendo que a receita extra-orçamentária seja efetivamente uma receita pública. É claro que nós estamos fazendo uso de um expediente muito comum da contabilidade, né, que é a questão da prudência, se fazer o registro da receita por conta da sua desculpa, você fazer apenas daquela receita que você tenha efetivamente registrado ali, né, na lei do orçamento anual, tá? E, portanto, a receita extra-orçamentária, até pela sua natureza, né, por ser extra-orçamentária, ou seja, ela não faz parte do que foi pensado na lei do orçamento anual, e ela vai integrar de forma positiva, mas para fins talvez mais gerenciais do que necessariamente contábeis, né? Então, nesse aspecto, para a contabilidade aplicada ao setor público, todo ingresso de recurso financeiro é receita, isso é no sentido amplo, né? Mas quando o recurso recebido não pertence à entidade e precise posteriormente ser devolvido ao seu proprietário, a receita é extra-orçamentária. Isso acontece muito com adiantamentos, né? A própria instituição pública, às vezes, na celebração de um contrato ou de um convênio, ela acaba por pedir um adiantamento, pedir um calção, né? Vamos tratar assim, e aí isso, ao ser devolvido, então ele vai entrar ali no movimento financeiro da organização, da entidade pública, mas como ele vai ser devolvido, né, então, ao entrar, ele representa uma receita orçamentária, mas também, automaticamente, ele gera um passivo, né? Então, vocês vão ver isso, como é que a gente faz esse registro aí, tá? A receita orçamentária, e aí sim, né, essencialmente falando aí no sentido estricto, né,
ela é subdividida segundo a sua categoria econômica. Então, a gente divide a receita orçamentária em receita corrente e receita de capital. Então, como é que a gente vai entender isso? O que é receita corrente e receita de capital? Quando a gente fala de receita corrente, né, nós estamos nos referindo especificamente à arrecadação de tributos, né, às receitas de atividades produtivas e, no caso de governos estaduais e municipais, as transferências correntes. Então, a gente sabe que, por exemplo, o município ele recebe ali o Fundo de Participação Municipal, né? Esse Fundo de Participação Municipal, que é uma transferência corrente, né? Ele representa para o município uma receita corrente, assim como as receitas advindas do IPTU, né? Do Imposto sobre Serviço, então, das taxas de contribuição, taxa de melhoria, taxa de serviço, enfim, né? Então, as receitas correntes elas vão se formar desses expedientes. Já as receitas de capital, elas incluem empréstimos e venda de bens. Empréstimo porque você compromete o capital, o patrimônio, né? Então, se você está dando o seu patrimônio em garantia, para você adquirir um empréstimo, é como se você estivesse tendo ali o aporte de terceiros na organização, na organização pública, né? E a venda de bens é aquilo que nós estávamos falando, que é a venda do ativo da administração pública, né? Então, se eu decidir vender uma estatal ou parte dessa estatal, então eu consigo fazer receita com isso aí, né? Então, aqui eu apresento para vocês uma tabelinha onde a gente faz a classificação da receita, né? As receitas correntes, elas são classificadas em receitas tributárias, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, a receita de transferências correntes, e aí outras receitas que, porventura, a gente não tenha tido oportunidade de classificar, né? E depois a gente vai classificando aí à medida que elas forem acontecendo. E as receitas de capital são aquelas receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, como nós já falamos anteriormente, da amortização de empréstimos, né? Eu estou reduzindo a minha dívida pública, então, nesse aspecto, eu estou criando a oportunidade de receita, porque diminuiu o meu custo com essa dívida, né? A receita de transferência de capital e outras receitas de capital que, porventura, ainda não tenham sido classificadas, e a gente vai identificando à medida que for conhecendo o movimento desse organismo público aí, né? A receita pública, né, por força da Lei 4.320, ela deve ser executada a partir de 4 estágios: a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Vocês vão ver que a despesa também segue esse critério aí, né? Não necessariamente esses mesmos verbos, mas também nós temos estágio tanto para a receita quanto para a despesa, tá? E aí, no estágio da previsão, né, a gente realiza o quê? Um levantamento da capacidade do ente público de oferir receitas durante o exercício financeiro, ou seja, durante o ano. Então, o Estado ele já sabe quanto, né, basicamente, ele vai receber de impostos, taxas e contribuições para o exercício de 2021. Claro que atualmente isso é mais fácil de identificar, né, considerando aí toda a automação que nós temos, toda a automação, automatização, né, e a própria sistematização da arrecadação tributária nos últimos 20, 25 anos, isso tem dado cada vez mais segurança do Estado de saber quanto que ele vai arrecadar.
Então, percebam, por exemplo, é possível o município de Teoflotone saber quanto que ele vai arrecadar, ou seja, quanto será repassado para o município a título de IPVA, né, da fração correspondente ao IPVA do município, considerando o levantamento de veículos registrados ou cadastrados no município de Teoflotone, né? Da mesma forma, é possível, inclusive o Estado, e aí eu digo o Estado mesmo, o Estado de Minas Gerais, né? Faz muita questão que as empresas, né, os contribuintes, transmitam o VAF da MEF, né, que é uma obrigação acessória, né, uma declaração, né, para quê? Justamente para que gere ao Estado condições dele quantificar, né, ali a expectativa que eu tenho de arrecadação com ICMS e fazer o planejamento dos gastos para o exercício seguinte. Enfim, né, da mesma forma, quando a contabilidade informa para o governo ali, através do CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, eu estou dizendo, né, quantos brasileiros, né, ou melhor, eu estou informando para o Estado o quantitativo de contribuintes previdenciários. Então, já tem ali uma condição também de quantificar a minha receita previdenciária, né? Visto que todo trabalhador formal, ele é, de alguma forma, contribuinte para a Previdência Social, né? Então, é nesse sentido que a gente tem condição de estar fazendo aí a previsão, né? Que fazer esse levantamento da capacidade do ente público de oferir essas receitas durante o ano civil. No lançamento, né, temos o momento em que a gestão pública identifica seus potenciais contribuintes, quem deverá pagar tributos e quem fará transferências de recursos, dentre outras situações. A própria declaração do imposto de renda, né, é um chamamento para isso. Inclusive, ela é reconhecida como declaração de ajuste anual. Então, eu estou fazendo para com o fisco meu ajuste anual, dizendo para ele se eu tenho direito a receber, se eu tenho direito a pagar, né? Se eu deveria pagar esses tributos, ou se eu vou fazer alguma transferência de recursos, ou coisa dessa natureza, né? Já a arrecadação é o momento em que o contribuinte entrega ao agente, o arrecadador, o recurso devido. Então, fiz a declaração de imposto de renda, né? Foi detectado que eu estou obrigado a pagar imposto de renda, o próprio sistema já vai emitir ali a guia, né, o DARF, né, para que eu possa fazer o recolhimento. Aliás, ele já sugere, inclusive, que eu faça uma autorização para débito em conta, né? Tamanha aí é a sanha arrecadadora do Estado, né? Já o recolhimento trata-se do momento em que o agente arrecadador, o agente bancário, informa ao ente público os recursos recebidos, né? Essa é a condição que a gente normalmente reconhece, que assim, a arrecadação tributária, inclusive ela costuma ser cara para o Estado, né? Pelo fato de ter que passar pela compensação bancária. O fato de passar pela compensação bancária é uma forma de você gerar um lastro, né, dessa arrecadação e dar segurança ao contribuinte de que aquilo realmente foi pago e que foi recebido pelo Estado, né? Aquela contribuição que, porventura, você tenha pago no guichê ou na mesa de atendimento de um ente público, de um órgão público, ela não representa segurança de que realmente aquela taxa vai ser aplicada para aquele fim, né? Eu posso dar um exemplo para vocês em relação à própria universidade. Quando vocês precisam
pagar alguma taxa referente a algum serviço que vocês precisem, né, receber aí da universidade, percebam que a maneira que você tem que pagar esse serviço é por meio de uma GRU, né, que é a Guia de Recolhimento da União, e você vai ter que gerar essa guia, recolher essa guia através de um banco autorizado, normalmente o Banco do Brasil, né? E aí sim, você estaria teria autenticado, né, o pagamento desse serviço. A gente costuma dizer, inclusive, que existem taxas que você recolhe tanto para o Estado quanto para a União, que mais barato, que a compensação, né, o sistema de compensação daquela taxa é mais caro do que a taxa em si. Taxa de R$3, devolução de livro da biblioteca, e aí você vai lá, esqueci de devolver o livro, gerou uma taxa, R$3. Aí você vai emitir a guia para poder pagar essa taxa no banco, fora as suas horas gastas para isso, né? Mas a compensação de uma guia de R$3, para vocês terem uma ideia, uma compensação ela fica em torno de 10 a 12 reais, né? Então, o Estado vai pagar para o banco de 10 a 12 reais para receber 3. Assim, é um absurdo, né? Mas, enfim, aí é uma reflexão também, tá? Aí, enquanto a classificação dessas receitas, né, nós temos aí aquilo que chamamos de receitas efetivas e receitas não efetivas. E aí chamamos, claro, de acordo com a Lei 4.320, tá? Então, as efetivas são aqueles ingressos de recursos financeiros de natureza orçamentária, em que percebemos o aumento no patrimônio líquido público, né? Então, quando os conceitos da ciência contábil e da Lei 4.320 coincidem, tá? Exemplo, receita tributária, serviços, juros, etc. Né? E as receitas não efetivas são os ingressos de recursos financeiros de origem orçamentária que não provocam essa elevação no patrimônio, né? São receitas de operação de crédito, receita de amortização de empréstimos concedidos, né? E aí eles devem ser identificados aí como... opa, desculpa, gente, eu fiz uma mudança aqui, peraí. Devem ser identificados aí como receitas não efetivas, tá? Então, enquanto ingressos orçamentários, né, eu acho que de tanta gente falar aqui, fica claro que a forma que o Estado tem, né, de obter receita é através da arrecadação tributária. Então, o principal ingresso orçamentário que o Estado tem é o seu, por meio de impostos, taxas e contribuições. E é por isso que a gente vive circundado aí por essas, né, rodeado, digamos assim, por essa quantidade de letrinhas aí, EOF, IPI, Imposto de Renda, ICMS, IPTU, IPVA, né? Enfim, a gente vai ter sempre uma situação indigesta, né, em relação à nossa infeliz carga tributária, que é uma das maiores do mundo. Eu falo que quando você leva uma colher de feijão com arroz à boca, o risco de você ter uma indigestão é muito alta, em função de que 34% daquilo que você está consumindo ali é imposto. Se a gente fizesse essa reflexão o tempo todo, acredito que a nossa indignação, né, pudesse gerar algo diferente da nossa indigestão, né? Porque realmente eu, pelo menos, eu penso ser indigestivo, né, essa alta carga tributária que nós temos. Mas há quem esteja satisfeito, né? Temos aí uma margem da sociedade brasileira que se autodeclara classe média, né? E essa classe média alta
parece não estar muito preocupado com essa situação, não. Eu acho que isso está reservado aos miseráveis, né? Assim como eu me acho hoje, inclusive. Visto o empobrecimento que a gente vem correndo nos últimos 16, 18 anos. Né? E aí nós temos, né, enquanto ingressos orçamentários, nós precisamos classificar esses ingressos orçamentários em receitas originárias e receitas derivadas. Tá? As receitas originárias são aquelas que decorrem da utilização ou exploração do patrimônio resultante da venda de produto ou serviço colocado à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e valores. E as receitas derivadas são obtidas pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva mediante a arrecadação de tributos e multas. Então, está aí para que a gente compreenda, né, essa classificação, né, das receitas orçamentárias do Estado. Tá? Aí nós já falamos, né, aquele quadrinho que eu apresentei anteriormente, ele traz aí aquilo que nós chamamos de receitas correntes e receitas de capital, só para que vocês relembrem, né, dessa estrutura, tá? Então, isso aí está disponível para vocês. Os tributos, eles assumem várias formas, né? Nós já sabemos disso, isso aí está no direito administrativo, então, aqui é só para relembrar mesmo, né? A função de imposto, a função de taxa e a função de contribuição de melhoria, tá certo? E uma categoria especial de receita do governo é a contribuição social e econômica, em geral criada para algum fim especial, e não considerada como receita tributária. Mas, dada a permanência, né, dessas contribuições, como é o caso da contribuição social sobre o lucro líquido, né, e foi o caso da CPMF, que, embora provisória, ficou ad eterno por um bom período, até ser revogada no final de 2007. Né? Então, nem sempre o objetivo da contribuição social é mantido, né? Mesmo que a cobrança continue. Por que a gente está dizendo isso? Porque a contribuição social era para fins sociais, era para fins de custeio do programa, de programas educacionais, né? Como é o caso do FIES, o Fundo de investimento estudantil, né, para fins de contribuição, né, de assegurar, na verdade, os trabalhadores desempregados, né, como é o caso do PIS e do PASEP, mas graças à não vinculação, né, que existe lá, vocês estudaram isso também lá no direito tributário e administrativo, a não vinculação da receita, esses impostos, essas taxas, né, ou contribuições convertidas hoje em impostos, considerando a perenidade delas, né, essa não vinculação acaba por tornar esses programas órfãos, né, dessa contribuição, porque, de certa forma, você tem a obrigação de contribuir, mas o retorno você não sabe, porque isso vai tudo para um cofre único, né, e ali a distribuição é feita de acordo com a vontade da administração. E quando a gente fala de acordo com a vontade da administração, eu não estou dizendo que isso é feito de acordo com o executivo, né? Porque, como nós já bem lembramos, todos os atos do executivo, eles são autorizados pelo legislativo através do orçamento anual. Então, se tem alguma coisa que está errada, né? Se tem alguma coisa que está errada na gestão pública, tenha absoluta certeza que há conivência do legislativo, né? Por quê? Porque para que o executivo realize a despesa
e a Receita, isso tem que ser autorizado pelo Legislativo, tá? Então, não tem como fazer meia culpa, né? A culpa é íntegra, ela é inteira. Até quando o Executivo encaminha uma peça orçamentária, né? Orientando, instruindo ou pedindo autorização para gastar determinado recurso com esse ou com aquele expediente, né? É o legislativo que autoriza. Né? Vocês percebam, no primeiro ano do governo Bolsonaro, eu não estou fazendo defesa ao governo Bolsonaro, tá? Eu estou fazendo o registro da ocorrência. Tivemos um problema grave de início de administração em que o legislativo não autorizava o orçamento, né? Não autorizava o executivo a realizar aquele orçamento que estava previsto, né? Colocando impedimentos ali. Eu lembro muito da época da briga, né? Ali o embate entre o Rodrigo Maia e a própria equipe econômica do presidente, e isso perdurou e atrasou muito o governo no sentido de fazer com que as suas prioridades fossem, de certa forma, adotadas, né? E aí, para piorar a situação, ainda veio a pandemia, né? E acabou com toda a expectativa de geração de qualquer índice que fosse positivo para aquele exercício. Né? Então, quando eu digo assim, não tem como fazer meia-culpa, é porque é um consenso entre Congresso, Senado e Executivo, né? Planalto, no nosso caso. Né? Então, da mesma forma, no município. Se alguma coisa está errada, se o prefeito está fazendo alguma coisa errada, pode ter certeza. Né? Os vereadores estão cientes de que aquilo está errado, porque eles autorizaram, ou então autorizaram sem saber, né? Que é o que mais acontece na maioria das vezes. Né? Se você tomar como referência alguns municípios que têm vereadores que são analfabetos, né? Então, dificilmente eles vão compreender o que foi votado ali como orçamento naquele exercício. Né? Inclusive, tem vereador que nem comparece na sessão de aprovação do orçamento anual, né? Ou quando vota por procuração, enfim. Né? Então, tem umas coisas aí que, nossa Senhora, Deus nos livre. É aquela coisa, a legislação está ali, é muito bonita no papel, mas, infelizmente, na execução em si, ela é triste, né? É lamentável saber de como que as coisas acontecem no que diz respeito à gestão pública nesse país. A receita pública ela é representada pelo conjunto de ingressos ou embolsos, né, de recursos financeiros nos cofres públicos a ser aplicada na aquisição de meios, bens e serviços, visando financiar aí a prestação de serviços públicos à coletividade. Já falamos sobre isso, só estamos aí consolidando de forma conceitual, tá? Essa aplicação requer autorização legal, que eu insisto em dizer isso para vocês, né? Que é materializada na lei orçamentária, tá? As necessidades coletivas, nós sabemos que elas são numerosas. Então, dessa forma aí, o governo decide onde aplicar os recursos financeiros, submetendo sua decisão à apreciação da população. Ei, coisa bonita, né? Ah, se assim fosse, né? Se a gente fosse consultado. Mas aqui, quando a gente fala que ele submete a decisão da apreciação da população, nós temos que lembrar que nós, felizes ou não, né, nomeamos procuradores para nos representar nesse sentido, né? Que nós somos representados pelos parlamentares que aprovam a lei financeira, que é a lei orçamentária, né? E é essa lei que autoriza o governo a arrecadar os recursos financeiros necessários
que é a Receita Pública, ao atendimento dos gastos. Então, se há alguma... o governo X, o governo Y privatizou a entidade, assim, assim. Não, não foi o governo. Você autorizou. Não, eu sou contra. Você é contra, mas o seu procurador, o seu representante, votou favorável, né? Autorizou o governo a fazer isso, quer seja no município, no estado, na União, tá? Ele foi autorizado a fazer isso porque nenhum ato do executivo é realizado sem que seja autorizado pelo legislativo, né? Pelo parlamento, digamos assim, e nesse aspecto de geração de receita e de gasto público, né? de aplicação em despesa. Tá? Então, não tem, eu insisto, não tem como o vereador, o deputado estadual, o deputado federal ou o senador fazer meia culpa. Eu não sei, eu não sei. Essa situação, essa CPI da Covid, isso é o maior circo que já montaram, né, para poder justificar o injustificável, né, porque como é que você vai fazer uma CPI que só investiga os atos do Executivo Federal? E o Executivo Municipal? E o Executivo Estadual? Né? E o próprio Legislativo, o próprio Parlamento, que autorizou o governo a declarar estado de guerra, né? E fazer compromissos sem licitação, né? Em caráter emergencial. Então, convenhamos, né? Eu não sei a quem que eles querem enganar, mas eu sei que tem muita gente enganada aí, né? O que ocorre, porém, quando esses recursos financeiros oriundos de arrecadação de tributos e outras fontes decorrentes não são suficientes para cobrir os gastos com as necessidades coletivas, com as nossas necessidades. Então, o governo obtém financiamento e empréstimos no país e até no exterior, como eu falei anteriormente, né? Em função disso, as operações de crédito do governo são também consideradas receitas públicas, tá? Aí onde nós falamos também dos ingressos extra-orçamentários, né? Que podem assumir as mais variadas denominações, como depósito de terceiros, salários não reclamados, consignações a pagar, enfim, precatórios, né? Vocês vão encontrar muita coisa na literatura aí. Porém, sempre representará um passivo financeiro. Estão entendendo? Então, assim, a receita extra-orçamentária, ela sempre vai representar um passivo financeiro, porque eu vou ter que restituir isso ao verdadeiro proprietário em um momento oportuno, né? Um salário não reclamado hoje pode ser reclamado pelos herdeiros, sucessores, né, do titular. E aí o Estado vai ter que pagar por isso aí, né? Bom, é isso, né? Vamos ficar por aqui em matéria de receitas, né? E aí eu deixo para a gente falar sobre gastos orçamentários, né? Na nossa próxima, no nosso próximo encontro, né? Nossa próxima aula síncrona, tá? Que aí a gente encerra esse conteúdo, né? E aí podemos passar para a nossa atividade que está disponível lá no nosso ambiente virtual, né? O nosso estudo dirigido, já nos preparando aí para a nossa próxima avaliação, salvo engano, no mês de setembro, né? E a primeira avaliação, que estava prevista para o final do mês passado, dia 28, parece, aí por conta do problema que eu tive com o ambiente virtual, eu reprogramei essa avaliação para o dia 11 de agosto, tá? Um presente aí para vocês no dia do estudante, né? Que beleza, tá? E aí
já está disponível para vocês lá nesse período. Ok? Bom, gente, é isso. Boa noite a todos, a todas. Obrigado aí pela paciência de ouvir falar sobre receitas públicas. E na próxima aula síncrona a gente dá continuidade falando aí sobre os gastos orçamentários, ou também conhecidos aí como despesas públicas. Beleza? Sim. Se houver algum problema em relação a minha expectativa é que a gente já conclua isso amanhã, tá? Os gastos orçamentários aí. Falta pouca coisa aqui, talvez 10 ou 12 lâminas, né? Se não, eu aviso para vocês aí, se houver algum contratempo, alguma reunião ou algo do tipo, eu aviso para vocês com antecedência, tá bom? Mas é isso aí. Valeu? Boa noite a todos e a todas e até a próxima.